A porta se fecha e, naquele instante, a responsabilidade deixa de parecer sua. Um homem comum está sentado diante de um painel com botões. Cada um deles carrega uma voltagem maior que o anterior. Ele não é um cientista, não é um militar, não é alguém treinado para lidar com dor ou violência. Ele é só alguém comum, mas naquele momento ele segura o poder de causar sofrimento a outra pessoa. E alguém atrás dele diz com calma absoluta: por favor, continue. A primeira decisão parece pequena, a segunda, nem tanto. E quando ele percebe, já não está mais decidindo, está obedecendo. O que acontece quando uma pessoa comum deixa de agir por conta própria e passa a agir sob ordens? Essa pergunta ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo tentou entender como atrocidades em escala industrial puderam acontecer. A explicação mais fácil era confortável. Aquelas pessoas eram diferentes. Mas essa explicação não era suficiente. Durante os julgamentos de oficiais nazistas, especialmente no julgamento de Adolf Eichmann, uma frase começou a se repetir: eu apenas seguia ordens. E foi essa frase que chamou a atenção de Stanley Milgram. Ele não queria saber o que pessoas extremas fariam. Ele queria entender o que pessoas comuns fariam. E para isso, ele criou um experimento que não parecia perigoso. Pelo menos, não à primeira vista. Os anúncios convidavam voluntários para participar de um estudo sobre memória e aprendizado. Pessoas de diferentes idades, profissões e níveis de educação compareceram. Nenhuma delas imaginava o que estava prestes a acontecer. Ao chegar ao laboratório da Universidade de Yale, tudo parecia legítimo. Ambiente limpo, equipamentos organizados, um pesquisador vestindo jaleco branco. Nada ali sugeria perigo. E esse detalhe não era por acaso. Antes mesmo de qualquer instrução, o cenário já comunicava algo poderoso. Você pode confiar. O participante encontrava outro voluntário, simpático, aparentemente nervoso. Eles conversavam brevemente. Havia um sorteio. Um se tornaria professor, o outro, aluno. Mas o que ninguém dizia é que o sorteio era manipulado. O verdadeiro participante sempre se tornava o professor. O outro homem era um ator, e tudo aquilo já estava ensaiado. O aluno era levado para outra sala. O professor acompanhava. Ele via o homem sendo sentado em uma cadeira. Correias eram ajustadas em seus braços. Eletrodos eram presos. O aluno comentava quase casualmente que tinha problemas cardíacos. Um detalhe pequeno, mas que ficava registrado na mente. O pesquisador, sem demonstrar preocupação, dizia que os choques poderiam ser dolorosos, mas não causariam danos permanentes. Era uma frase cuidadosamente construída. Não eliminava o desconforto, mas criava uma justificativa. O suficiente para seguir. O professor então era levado de volta à sua sala. Diante dele, o painel. 30 interruptores, cada um com uma voltagem crescente. 15 volts, 30 volts, 45 volts e assim por diante, até 450 volts. Os rótulos mudavam conforme a intensidade. Choque leve, choque moderado, choque forte, perigo, choque severo. E no final, apenas um espaço sem descrição. Como se, a partir dali, nem houvesse mais palavras adequadas. O procedimento era simples. O professor leria pares de palavras. Se o aluno errasse, receberia um choque. A cada erro, a voltagem aumentaria. Tudo parecia lógico, estruturado, científico. No início, o ambiente parecia quase banal. Os primeiros erros geravam pequenos choques. O aluno reagia com leve desconforto. Nada alarmante. O participante seguia. Mas, aos poucos, algo mudava. As respostas do aluno começavam a carregar tensão. Os erros se tornavam mais frequentes e os choques mais intensos. Aos 75 volts, o aluno já demonstrava incômodo. Aos 120, começava a reclamar.
Aos 150, ele pedia para parar. E esse era o momento crítico, porque a partir dali, o experimento deixava de ser apenas um teste de memória e se tornava um teste de consciência. O participante olhava para o pesquisador, esperava um sinal, uma interrupção, mas o que recebia era apenas uma frase: "Por favor, continue." E então, algo silencioso acontecia dentro dele, uma negociação interna. De um lado, sua empatia. Do outro, a autoridade à sua frente. Ele hesitava, respirava fundo e pressionava o botão. Aos 180 volts, o aluno gritava de dor. Aos 210, seus gritos se tornavam desesperados. Aos 270, ele implorava: "Eu não posso continuar, me tire daqui." E naquele momento não havia mais dúvida. Aquilo estava errado. O participante sabia disso. Seu corpo reagia, mãos suadas, coração acelerado, riso nervoso, olhar inquieto. Mas a estrutura ao redor dizia outra coisa. O pesquisador permanecia calmo, imóvel, seguro, como se nada fora do esperado estivesse acontecendo. E sempre que o participante questionava, as respostas vinham prontas. O experimento exige que você continue. É essencial que você continue. Você não tem outra escolha. E essa última frase mudava tudo, porque ela retirava do participante algo fundamental: a percepção de escolha. E, sem escolha, a responsabilidade começa a desaparecer. O participante já não se vê como alguém que está causando dor. Ele se vê como alguém que está executando uma tarefa, cumprindo uma função, seguindo um protocolo. E isso é extremamente poderoso, porque permite que ações moralmente difíceis sejam reinterpretadas como tecnicamente necessárias. E quando isso acontece, o limite se desloca. Aos 300 volts, o aluno batia na parede, gritava que não participaria mais. E então, silêncio. Nenhuma resposta, nenhum som, nada. O participante olhava para o pesquisador claramente abalado. E agora? A resposta era fria. Considere a ausência de resposta como erro. E então, ele precisava decidir, parar ou continuar. E muitos continuavam, mesmo sem resposta, mesmo sem confirmação, mesmo diante da possibilidade de algo muito pior. Eles pressionavam o botão. 315 volts, 330 volts, 345 volts, até o final, 450 volts. O último interruptor, sem descrição, apenas uma linha. Antes do experimento, especialistas acreditavam que quase ninguém chegaria até esse ponto, mas os resultados foram diferentes. Mais de 60% dos participantes foram até o fim. Pessoas comuns, sem histórico de violência, sem tendências extremas. E isso desmontou uma ideia confortável, a de que apenas pessoas diferentes são capazes de cometer atos extremos. O experimento mostrou outra coisa. Mostrou que o contexto pode transformar comportamento, que a autoridade pode reconfigurar decisões e que a obediência pode ir mais longe do que imaginamos. Mas talvez o aspecto mais inquietante não esteja no que eles fizeram, e sim no que eles sentiram enquanto faziam. Porque eles não estavam confortáveis, eles não estavam indiferentes, eles estavam em conflito, visivelmente, profundamente, mas continuavam. E isso revela algo difícil de aceitar. O desconforto moral não impede a obediência, ele apenas acompanha. Milgram começou então a explorar variações. Pequenas mudanças, resultados diferentes. Quando o pesquisador dava ordens por telefone, a obediência caía. Quando o participante precisava segurar a mão do aluno contra a placa de choque, a resistência aumentava. Quando havia outros participantes que se recusavam, a obediência diminuía drasticamente. Ou seja, o comportamento não era fixo, era sensível ao ambiente, influenciado por proximidade, legitimidade, apoio social. E isso amplia ainda mais a reflexão, porque significa que nossas decisões não acontecem no vazio.
elas são moldadas constantemente por tudo ao redor. E isso inclui estruturas modernas, empresas, hierarquias, instituições, sistemas onde ordens são seguidas sem questionamento, porque parecem necessárias, porque vêm de cima, porque fazem parte de algo maior. E nesse processo, algo sutil acontece. A responsabilidade se dilui. Ninguém se vê como responsável. Todos estão apenas cumprindo seu papel. E é exatamente aí que mora o risco. Não em indivíduos isolados, mas em sistemas que facilitam a obediência, que tornam o questionamento desconfortável, que transformam decisões em procedimentos. O experimento de Milgram não é apenas um episódio histórico. Ele é um padrão, um modelo, algo que continua relevante, porque a dinâmica que ele revelou não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse. A pergunta não é mais sobre aquelas pessoas. É sobre qualquer pessoa, sobre qualquer contexto, sobre qualquer momento em que alguém diz, continue. E você continua. Mas também existe outro lado, menor, mais silencioso, mais presente. Alguns participantes pararam, mesmo sob pressão. Mesmo diante da autoridade, eles recusaram. E essa recusa não foi fácil. Ela veio acompanhada de tensão, de dúvida, de desconforto. Mas ela aconteceu. E isso revela algo importante. A obediência não é inevitável. Ela é provável, mas não absoluta. Existe espaço para escolha. Mesmo que esse espaço seja pequeno, mesmo que seja difícil enxergar. E talvez seja exatamente isso que o experimento deixa como legado. Não apenas o quanto podemos obedecer, mas o fato de que ainda podemos escolher não obedecer. E essa escolha pode ser a diferença entre continuar apertando botões ou parar, mesmo quando tudo ao redor diz para continuar. O experimento terminou. Os participantes foram informados. Nenhum choque foi real. Nenhuma dor foi causada, mas o impacto permaneceu, porque o que foi revelado não estava no painel, nem nos botões. Estava dentro de cada pessoa que participou, e de certa forma, dentro de todos nós, porque ele expõe algo que não é confortável admitir, que nossas decisões podem ser influenciadas mais do que gostaríamos, que nossa percepção de responsabilidade pode ser manipulada e que, em certas condições, podemos ir mais longe do que imaginamos, não por maldade, mas por obediência. E histórias como essa raramente são contadas por completo, talvez porque elas não ofereçam respostas simples. Elas oferecem perguntas e algumas delas permanecem em silêncio, esperando o momento em que alguém decida olhar com mais atenção, porque nem tudo que importa está visível. E algumas histórias só continuam existindo para quem escolhe continuar observando.